Olá, eu me chamo Adrícia e a minha equipe vai falar sobre os padrões hidrobiológicos como indicadores ambientais em águas afluentes e efluentes de viveiros de carciniculturas marinhas no estado do Ceará. Bom, eu vou apresentar sobre o tema que a gente vai falar. Então, com o cultivo de camarões marinhos da espécie Lithopenaeus vanamei no Brasil, ele vem aumentado nos últimos anos e vem impulsionando pela extensão de demandas domésticas e por melhorias na tecnologia de produção. E apesar de ter passado por graves problemas que tiraram a competitividade do camarão, o setor produtivo ele apostou no aumento do consumo de camarão pelos brasileiros, a saída que precisava para voltar a produzir. E no ano de 2014 foram produzidos aproximadamente 85 mil toneladas de camarão dessa espécie. E o estado do Ceará ele foi o maior produtor de camarão do país, com cerca de 45 mil toneladas. O debate sobre as questões ambientais relativas aos impactos negativos e positivos dessa atividade econômica, ele continua a ocorrer no Brasil e no mundo, e vários trabalhos, eles tanto apontam possíveis impactos negativos sobre a qualidade ambiental em áreas onde a criação de camarão está inserida, quanto exaltam impactos positivos também. No cenário de discussão ambiental, a questão dos possíveis impactos dos efluentes das unidades de produção de camarões sobre os corpos hídricos também está em pauta. O assunto ele é extremamente importante para os produtores, já que o monitoramento dos padrões hidrobiológicos é um procedimento operacional de extrema importância para o sucesso dos cultivos. Esse monitoramento ele deve se estender não só ao acompanhamento hidrológico das águas efluentes dos viveiros de camarões, como também das águas afluentes que abastecem a unidade de produção. Isso é para que se possa ter com maior precisão técnica a diferença entre as concentrações do parâmetro de qualidade das águas afluentes e efluentes após os processos de uso desses recursos hídricos pela atividade produtiva. Olá a todos, eu sou a Maria Rosiane Fonteles e a nossa equipe ficou com o artigo Padrões hidrobiológicos como indicadores ambientais em águas afluentes e efluentes de viveiro de carcinicultura marinha no estado do Ceará. Bom, a carcinicultura ela é uma técnica de criação de camarões em viveiro e ela é uma atividade que causa bastantes impactos. E uma das formas de verificar esses impactos ambientais da criação de camarões é pela análise sistêmica das águas afluentes e efluentes de seus viveiros de produção. E o objetivo é justamente caracterizar os afluentes e efluentes da carcinicultura por meio dos parâmetros físicos, químicos e biológicos e suas concentrações, adotando assim um regime temporal de coleta de amostras nas diferentes estações climáticas, né? E é adotado as metodologias e os padrões de referência na pesquisa lembrando que estão respaldados pela legislação ambiental vigente. Aqui são algumas imagenzinhas só para ilustrar mesmo. E eu vou falar um pouquinho sobre o local e o período de estudo. E um pouquinho da metodologia de coleta que foi utilizada. Bom, o estudo foi realizado em uma unidade produtora de camarões marinhos no município de Acaraú, distante a
245 quilômetros de Fortaleza e 8 quilômetros do centro de Acaraú, que trabalha com o sistema semi-intensivo de produção, densidade de estocagem 35 camarões por metros quadrado, 2,5 ciclo por ano, baixa renovação de água, fertilização inorgânica, aeração artificial, ração artificial, utilização de bandeja e tem uma área de produção lâmina d'água de 47, com captação oriunda de estuários dominados por marés. Então, tudo isso a unidade de produtora de camarões marinhos trabalha. O período de amostragem nas estações de coleta da pesquisa compreendeu um ano de execução, que foi de fevereiro de 2014 a janeiro de 2015, respeitando uma frequência trimestral, bem como os níveis de marés de quadratura e que são disseminados por meio do boletim informativo da Direção de Hidrologia e Navegação no Brasil, como também os 2 períodos climáticos reconhecidos como seco e chuvoso no estado do Ceará. Então, veja que teve todo um cuidado. Como foi a metodologia de coleta? Bom, a definição das estações de coleta seguiu a recomendação da legislação ambiental vigente publicada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, por meio da resolução número 312 de 2002, que regulamenta os planos de monitoramento ambiental em empreendimentos de carnicultura no Brasil e indica que os pontos de coleta devem ser a montante no local monitorado, ou seja, na captação das águas afluentes ao empreendimento. Então, como eu falei, foi seguida as recomendações da legislação ambiental vigente. Bom, e como foram as coletas das águas nas estações para as análises físicas e químicas? Bom, elas foram realizadas nos viveiros de produção em uma profundidade de 0,50 metros e colocadas em garrafas plásticas de 200 ml, utilizadas exclusivamente para a coleta. Para o transporte, foram acondicionadas em isopores com gelo para a manutenção das características das amostras coletadas até a chegada ao laboratório de exames. Para as análises biológicas, foram obtidas as amostras nas estações por meio das redes de arrasto cilíndrico cônicas com diâmetros de boca de 30 centímetros e a abertura de malha de 20 micrômetros para a captura de espécies de plânctons. Tais amostras coletadas foram acondicionadas em frascos apropriados e fixado com formalina a 4% para as posteriores avaliações qualitativas e quantitativas. E aqui um mapazinho da localização da área de estudo. Na figura A, tem a imagenzinha representando a distância, que é de 245 quilômetros entre Fortaleza e Acaraú, Ceará. Na figura B, tem a imagenzinha da distância, que é 8 quilômetros entre o centro de Acaraú e a unidade produtora da pesquisa. E na imagenzinha C, tem a disposição entre os afluentes e efluente na unidade produtora da pesquisa. E na imagem D, representando as estações de coleta. Então, era isso e obrigado pela atenção. Olá a todos do Seminário de Química Ambiental, eu sou a Kelly. O tema da equipe é padrões hidrobiológicos como indicadores ambientais em águas afluentes e efluentes de viveiros de carnicultura marinha do estado do Ceará. Irei explicar sobre a metodologia de análise das amostras e os parâmetros biológicos. Bom, considerando os parâmetros e unidades, foi realizada a metodologia de análise das amostras, onde aqui está representado na tabela os parâmetros, onde inclui também a temperatura, e suas unidades, por exemplo, miligrama por litro,
a lei da amônia total. E todos esses parâmetros, para cada um deles, foram baseados nos padrões de análise de água e água residuais da Associação Nacional Norte-Americana de Saúde Pública. Bom, nas análises biológicas qualitativas, devido à presença de micro-organismos, que era o fitoplâncton e o zooplâncton, foi utilizado a metodologia de microscopia óptica para a visualização desses seres. E para as análises quantitativas, foi utilizado metodologias tradicionais, por exemplo, CAM. Os cálculos volumétricos foram usados na identificação de grupos taxonômicos de microplânctons que estariam presentes ali nas amostras de água. Aqui nessa tabela são os parâmetros biológicos do fitoplâncton, onde foi identificado maior número a presença das algas bacilofitas e de maior representação numérica, onde também tem as cianofitas e a diversidade de algas e os grupos das bacilofitas representou um grande número de espécies. E essa dominância de fitoplânctons por gêneros bacilofitas e cianofitas é bem característica em viveiros de carnificultura, onde é absorvido o nitrogênio disponível, que não é retido na biomassa de camarões. Na tabela 3, está mostrando aqui o grupo relativo do zooplâncton, onde a grande diversidade ali presente são as espécies copépodas, anelídeas, além dos protozoários, que também foram encontrados. E esses resultados para a dominância do gênero copépodas, anelídeas e protozoários nos viveiros de carnificultura são similares aos encontrados em outros estudos. E com base no perfil do fitoplâncton e do zooplâncton encontrados na pesquisa, não foi constatada a presença de plâncton em excesso, ou seja, a presença excessiva dos plânctons, bioindicadores da má qualidade da água. E não ficou evidenciado nos grupos taxonômicos de fito e zooplâncton entre as áreas de captação provenientes do ambiente externo e os efluentes dos viveiros de produção do empreendimento. Obrigada pela atenção de todos e até. Olá pessoal, eu sou a Giovana Ferreira, faço parte da equipe da Kelly, da Rosiane e da Adrícia. Nosso tema é padrões hidrobiológicos como indicadores ambientais em águas afluentes e efluentes de viveiros de carcinicultura marinha no estado do Ceará. Aqui é só uma foto mostrando como são esses viveiros. E quando eu falo em carcinicultura é a atividade de produção de camarões. E eu vou comentar sobre os resultados feitos a partir dos padrões físicos químicos. Aqui é a tabela desses resultados que foram obtidos a partir das pesquisas e mostram as concentrações de parâmetros físicos químicos como a amônia, o nitrato, o nitrito, o OD, o pH, temperatura, salinidade. São concentrações médias dos parâmetros físicos químicos das amostras que foram obtidas ao longo de todo o ano de 2014. Então teve primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre, quarto semestre. E essas concentrações estavam tanto em águas afluentes como águas efluentes. As águas efluentes são as águas que têm resíduos, rejeitos, que são obtidos a partir da produção de camarões, né? Lá nos viveiros, que é liberado esses efluentes em outros corpos hídricos. E o afluente é a água que é usada para fazer a produção de camarões.
Bom, a partir da tabela, a gente vê que essas águas estão enquadradas na classe 1, que são as classes das águas salinas, durante todo o ano. E isso se dá porque o local lá do viveiro ele fica próximo ao mar e ele tem pouca influência fluvial, ou seja, não tem mudança da quantidade de água daquele estuário, da captação desse empreendimento. A partir dos resultados, foi visto que não houve muita diferença nas concentrações dos parâmetros físicos químicos nas águas afluentes e nas águas efluentes. Sobre as concentrações da amônia, não tinha diferença significativa entre essas águas afluentes e efluentes, e elas estavam em conformidade com a legislação vigente durante todo o ano. E o mesmo resultado era para a clorofila A e para os coliformes totais. Sobre o pH, a temperatura e a salinidade, eles estavam com um resultado também estáveis, não houve mudança nessas concentrações ao longo do ano, independentemente da estação que tinha naquela região. E sobre os componentes nitrogênios, o nitrito e o nitrato. O nitrito não tinha diferença também entre essas concentrações, nessas águas afluentes e efluentes, e ele estava em conformidade com a legislação ambiental. Já o nitrato, ele tinha uma desconformidade de concentrações em relação ao que a legislação dizia. Então, essa desconformidade era tanto para as águas efluentes como as afluentes. Só que também as concentrações de afluentes, essas concentrações dessas substâncias nos afluentes diminuiu em relação à concentração das águas efluentes. Isso se deu por causa da ação dos processos de sedimentação e de nitrificação nesses viveiros. Sobre o DBO, fosfato total e o STS, eles apresentaram redução nessas concentrações, dessas concentrações de parâmetros nas águas afluentes e efluentes, só que eles estavam em desconformidade com a legislação ambiental. Não estava nos conformes lá segundo a legislação. E, independentemente dessa conformidade ou não, esses parâmetros apresentaram que houve alterações positivas e também negativas na qualidade da água. Visando isso, é dito que é muito importante o monitoramento contínuo e sistemático desses indicadores para ajudar na unidade produtiva, para ela fazer adequações necessárias nesse manejo operacional desses viveiros e também na qualidade da água. Isso vai evitar alterações significativas e também evitar descartes contínuos de efluentes que estão em desconformidade ou com concentrações piores que as que foram verificadas nas águas afluentes do empreendimento. E isso com base objetivando diminuir os impactos dessa atividade produtiva sobre o meio ambiente, sobre os corpos hídricos que estão ali ao redor, que são corpos receptores que recebem os efluentes desse empreendimento. Então é isso, obrigado pela atenção de todos. Então, a conclusão que tiramos é que os padrões hidrobiológicos, eles se apresentaram como bons indicadores ambientais para identificar com mais precisão os possíveis impactos ambientais causados por efluentes de carcinicultura em corpos hídricos receptores adjacentes ao empreendimento e que o monitoramento contínuo e sistemático com esses indicadores ele é muito importante para a unidade produtiva e para que essa produtividade também ela possa fazer as adequações necessárias com vistas a mitigar os impactos da atividade produtiva sobre o meio ambiente. E foi analisada a diferença entre as concentrações de afluentes e efluentes e pode considerar que os viveiros de carcinicultura eles podem descartar no corpo hídrico o receptor de um efluente com a mesma ou a melhor característica fisioquímica e biológica do que é observado no afluente. E
já que os aportes de componentes nitrogenados e fosfatados no ambiente externo causado pelos efluentes, eles podem ser controlados e monitorados nos processos de boa prática de manejo e utilizado pelo empreendimento durante o ciclo de produção dos camarões. Também é importante que os indicadores ambientais eles apontaram que os padrões hidrobiológicos dos afluentes eles apresentam desconformidade com a legislação vigente, o que implicaria com a necessidade de elaboração de um ato normativo que definisse padrões de referência para afluentes e efluentes na criação de camarões no Ceará,